Olá, gente querida. Hoje é sábado da sexta semana da Páscoa, dia 28 de maio. Estamos concluindo esta última semana da Páscoa e aí nos encaminhamos para a solenidade de Pentecostes. Amanhã celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor, que no Brasil é transferida para o domingo. De fato, a solenidade da Ascensão cai na quinta-feira. Às vésperas deste domingo solene, lemos mais um texto do discurso de despedida de Jesus durante a Santa Ceia, na quinta, junto com os seus discípulos. O texto de hoje é de João 16, de 23b a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, obviamente que a primeira coisa que salta aos olhos é a repetição do vocábulo Pai. Chegamos a uma fase do discurso de Jesus, do seu testamento espiritual, em que o acento fundamental é o Pai. São João utiliza nesse texto, de modo explícito e direto, ao menos 7 vezes, ele utiliza a palavra Pai, sem falar dos pronomes ou dos textos alusivos, das frases alusivas ao Pai. Numa palavra, Jesus quer nos dizer que Deus é Pai. Isso é algo meio inusitado, inaudito. É bem verdade que algum rabino, uma vez ou outra, também já utilizou esta expressão. Os judeus rezavam uma oração chamada Kadish, que tem muitas semelhanças com o Pai Nosso. Então, Jesus não é totalmente original ao utilizar a palavra Pai para designar Deus. Isso, por um lado, é verdade. Mas podemos dizer que o modo como Jesus utiliza a palavra, a carga afetiva, a consciência de que Deus Pai nos ama, ele não o chama simplesmente de Pai, mas de Abá, que é algo como papai, papaizinho. O profeta Isaías, em algum momento, chega a dizer que Deus também é mãe, é como uma mãe. Obviamente, estas metáforas familiares são todas metáforas aproximativas. Nenhuma delas consegue captar plenamente a identidade de Deus. Mas nós podemos dizer que Deus, sendo Pai, é um Deus próximo, é um Deus de amor, é um Deus que caminha conosco, é um Deus que marcha conosco na história. Esse é o primeiro elemento fundamental do texto do Evangelho de hoje. Deus é Pai. O segundo elemento é: o Pai vos ama. Ele não é somente Pai, mas Ele nos ama. A relação entre os discípulos de Jesus e o Pai agora se torna como que
imediata. É quase como se disséssemos, não há mais necessidade da mediação de Jesus. Obviamente, nós cristãos continuamos a dizer, Jesus é o único mediador entre o Pai e a humanidade. Mas é bonito como Jesus diz, não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Jesus está dizendo, vocês, meus discípulos, já não têm mais necessidade nem de pedir ao Pai por meio de mim. Vocês podem ter acesso direto ao Pai. E essa é a grande missão de Jesus. Dá-nos a imediata relação com o Pai. Cria-se então uma intimidade nova do discípulo com o Pai, mediada por Jesus, embora Jesus queira mais e mais coligar o seu discípulo diretamente com o Pai. Exatamente por isso é que o Pai atende a súplica, atende a oração da igreja. A oração feita em nome do Filho Jesus Cristo é ouvida e atendida, porque o Pai honra o nome do Filho. Realizou-se então plenamente aqui a aliança entre Deus Pai e os seres humanos. Como vimos no processo da morte de Jesus na cruz, o véu do santuário foi rasgado. A humanidade tem acesso a Deus Pai que era tão distante, inatingível, o totalmente outro, o inominável. Agora, Jesus é a face do Pai. Em Jesus nós temos acesso a Deus Pai. No Evangelho de Lucas, por exemplo, Jesus diz, qual é o pai se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, ele lhe dará uma cobra? E conclui Jesus, ora, se os pais terrenos sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o Pai do céu. O Pai do céu nos dará o grande dom da Páscoa, o Espírito Santo. O dom da paz e o dom do Espírito Santo são dons messiânicos, são os dons pascais por excelência. Não somente o Pai nos ama, mas o Pai do céu ama aqueles que amam o seu Filho Jesus Cristo e aqueles que se amam entre si. Obviamente, nós podemos orar ao Filho, obviamente nós podemos orar ao Espírito Santo, mas a oração cristã quase sempre é feita ao Pai, em nome do Filho, movido pelo Espírito Santo. É bom recordar Romanos 8,15. Recebestes o Espírito de adoção filial, pelo qual clamamos, Abá, ó Pai. É bonito, por exemplo, na liturgia da Santa Missa, o hino de glória. O hino de glória é um hino dirigido ao Pai e ao Filho, pelo Espírito. É por isso que é um equívoco litúrgico e teológico cantar o hino de glória como se fosse um hino ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. De vez em quando, pessoas modificam a letra do hino de glória e o transformam num texto teologicamente equivocado. O Pai, na tradição bíblica, na tradição oriental, na tradição cristã, é não somente a origem, mas também é a meta. Por isso que é tão bonito este versículo 28. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Aqui nós encontramos claramente a origem de Jesus. Ele foi gerado pelo Pai. Palavra gerada, não criada. Mas ele veio ao mundo, isto é o processo de encarnação. Eu saí do Pai e vim ao mundo, fala da origem e da encarnação do Verbo eterno do Pai. Continua Jesus no Evangelho de João. Novamente eu parto do mundo e vou para o Pai. Nesta segunda parte deste versículo 28, encontramos o mistério da ressurreição, da glorificação de Cristo, da exaltação de Jesus Cristo à direita do Pai,
por meio da festa da Ascensão do Senhor, nós reconhecemos que Jesus está glorioso à direita do Pai. Este versículo 28, às vésperas da solenidade da Ascensão do Senhor, é uma síntese belíssima de toda a teologia, de toda a cristologia. Eu saí do Pai, a origem de Jesus Cristo como Filho do Pai. Eu vim ao mundo, encarnação. Parto do mundo e vou para o Pai. Ressurreição, exaltação, glorificação, ascensão ao céu, e de junto de Deus, o Filho e o Pai enviam à Igreja o Espírito Santo. É belíssimo o texto de hoje. Mas eu gostaria de dizer algo ainda sobre a oração. Podemos até fazer menção a um texto bonito de Mateus. Jesus nos ensinou o jejum, a esmola e a oração. Lemos esse texto no início da Quaresma. É a educação dos nossos instintos mais primitivos. O instinto da fome, o instinto da posse e a sobrevivência centrada em si mesmo. O jejum nos dá a liberdade, e nesta liberdade nós somos capazes de educar o instinto da fome. A esmola educa o nosso instinto de posse, de desejo de acúmulo, de agarrar, de reter, de acumular cada vez mais. E a oração nos diz que a minha existência e o centro da minha vida não sou eu mesmo. O Papa Francisco tem nos falado reiteradamente de autorreferencialidade. Uma pessoa autorreferencial é a pessoa centrada em si mesma. A oração nos lança no coração de Deus. Mas o modelo da verdadeira oração é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro mediador, o verdadeiro intercessor diante do Pai. Hoje, então, Jesus nos ensina a verdadeira oração, feita na força do Espírito Santo. Deus escuta a nossa oração, feita com fé. O bonito é perceber, como já disse no texto do Evangelho de hoje, que não há conteúdo para essa oração. Ela é muito mais uma relação. É a afirmação do amor generoso de Deus, a construção de um novo estilo de vida, uma vida toda fundamentada na gratidão. Durante essa semana, até Pentecostes, vamos intensificar a nossa vida de oração como relação amorosa com o Deus do amor, que nos descentra de nós mesmos, lançando-nos no colo de Deus Pai, que ouve, atende a oração dos filhos, porque ama. Deus nos ama, e Deus ama aqueles que amam o seu Filho Jesus Cristo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.